Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo nós vamos falar para você sobre o perfil da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Sou o professor José Roberto e trabalho há mais de 30 anos preparando candidatos para concursos públicos. E eu queria falar dessa banca que já está há 10 anos preparando concursos públicos e a importância de você conhecer uma banca na qual você vai prestar uma prova, um concurso público. Por quê? Porque todas as bancas têm características distintas. Você vai fazer um concurso, por exemplo, do Tribunal de Justiça, cuja banca é VUNESP. Então a VUNESP ela tem uma característica onde ela faz as perguntas obedecendo um critério. A mesma coisa com essa banca IBFC. Então, para você que vai prestar um concurso ou já se inscreveu para um concurso público cuja banca é a IBFC, fique nesse vídeo que eu vou passar para vocês as características dessa banca, bem como 4 dicas importantes para você poder utilizar nos seus estudos relativo a essa banca, tá bom? Então vamos lá. A banca ela tem mais de 10 anos, então, preparando candidatos para concurso público. Ela é conhecida por uma banca que ela tem um estilo de clareza e objetividade. Ela não é tão conhecida como, por exemplo, a VUNESP, a Sesgran Rio, a Fundação Getúlio Vargas, mas ela tem realizado concursos públicos importantes, como a Secretaria de Educação e Desporto de Roraima, foi em 2021, tá ok? Concurso público da Prefeitura de São Gonçalo, Distrito Federal, Secretaria de Saúde, Tribunal Regional Eleitoral do Pará em 2019, Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro e concurso do Detran do Distrito Federal em 2022, alguma dos concursos que essa banca já realizou. Então tá aí, né, mais uma dica aí para você que vai fazer algum concurso da IBFC, de você pegar essas provas de concursos anteriores e já começar a treinar. Qual que é o nível de dificuldade das questões? Média, alta, tá? Formato, formuladas no modelo de múltiplas escolhas, normalmente 4 ou 5 alternativas. Os textos apresentam-se com enunciados diretos e objetivos. Ela não é uma banca que se caracteriza por textos longos, uma prova cansativa, não, é uma prova mais objetiva, tá? Questões, utiliza também questões baseadas em itens como verdadeiro ou falsos e também questões onde ele pede para você identificar a alternativa falsa, né? Veja que normalmente em provas de múltiplas escolhas você escolhe a alternativa verdadeira. E essa banca ela tem um alto índice de questões onde ela pede para você identificar a alternativa falsa e não a verdadeira, ok? As provas discursivas, né? O que é uma prova discursiva? Você vai discursar sobre uma questão, é uma prova de redação, tá? Ela tem um destaque para o correto uso da língua portuguesa e que prevalece até mesmo acima do conteúdo da redação. Normalmente uma redação ela é corrigida pelo estilo, pela coesão e pela gramática. Então a gramática ela tem grande peso nas redações, nas provas discursivas da IBFC. Com qual banca ela se assemelha mais? A Fundação Sesgran Rio. Então é uma referência também para os seus estudos, tá? Disciplinas que são mais cobradas nos concursos analisados dessa banca, concursos já realizados, tá? Então veja bem, português é a disciplina que caiu praticamente em todas as provas, raciocínio lógico em segundo lugar, a legislação dos órgãos em terceiro, informática, matemática, administração geral e direito. Então por essa ordem são essas disciplinas mais cobradas. Se você já tem o edital da prova que você vai fazer, então você já pode
ter essa referência, ok? O português, o que normalmente é cobrado em português nessa banca IBFC? A interpretação de texto, com bastante destaque para as questões estruturadas, comum que sejam cobrados fragmentos de textos literários de escritores brasileiros. Então eles usam bastante textos de escritores de renome, né? Além disso, noções sobre morfossintaxe do período, análise sintática, pontuação, acentuação, uso da crase e semântica também são comuns nessas provas da IBFC de português. Raciocínio lógico, na matéria raciocínio lógica, lógica proposicional, probabilidade e análise combinatória são os 3 assuntos geralmente mais cobrados, ok? A legislação dos órgãos, então, por exemplo, vai ter um concurso para o Correio, vai ter um concurso para Tribunal Regional Eleitoral, então cada órgão ele tem a sua legislação, e normalmente a banca entra também com questões baseadas na legislação dos órgãos, e aqui mais atenção à lei seca. O que é a lei seca, Zé Roberto? A lei seca é a letra da lei, sem nenhum complemento, tá? É a lei na sua essência, ok? Então você pega a Constituição Federal, você não vai pegar uma Constituição comentada, ela não está como lei seca. A Constituição, o texto puro da lei, ela é lei seca. Então, nesse caso de provas de lei seca, o que cai? É necessário que o candidato ele possa decorar, né, praticamente a lei, porque aí normalmente cai pegadinhas, eles trocam palavras, então é só estar mais atento em relação a isso. A informática ela aborda principalmente softwares de escritório, como o Microsoft Office, né, e com destaque para o Excel 365, operações envolvendo tabelas, questionamentos sobre fórmulas, conceitos sobre rede de computadores, internet, nada de novo. Aqui é o seguinte, uma dica aqui que eu passo para vocês: quando você vai estudar informática, procure estudar as questões, que normalmente as questões de informática elas são muito práticas, né? Não tem como a banca colocar um computador para cada candidato fazer as questões de informática. Mas você, ao estudar informática, você pode fazer isso. Utilize um computador do lado, leia a questão teórica, né? Procure responder essa questão teoricamente, e se você tiver dúvida, vai para o computador e faz a aplicação prática no computador. Isso vai fixar muito melhor os conceitos aí para você. E finalmente, aqui uma questão, ok? Aqui tem aqui a legislação de conhecimentos em direito também, que é uma questão, que é uma disciplina que é bastante cobrada, tá? E normalmente aqui também a lei seca, ela é de grande relevância, né? O texto da lei. A matemática a matemática é simples, né? Aritmética básica, frações, porcentagens, geometria analítica e sequências, ou seja, de modo geral, essa banca não costuma apresentar nível de complexidade alta para a disciplina de matemática. Bem, aqui está uma questão que caiu no SEAP do Paraná, Secretaria do Estado da Administração e da Previdência do Paraná. Então, isso aqui é um tipo de questão característica da IBFC, tá? Onde ele dá aqui uma questão, um texto, né? E dentro desse texto ele faz 3 afirmações, e nessas afirmações você precisa identificar se essas afirmações elas são verdadeiras ou falsas. E aqui então tem as alternativas, 5 alternativas, onde você pode identificar se são verdadeiras ou falsas essas afirmações, ok? Então veja, você vai fazer uma prova da IBFC, o que você deve fazer? Estude as provas anteriores. Nós temos aí o site do pciconcursos.com.br, né, onde tem várias provas ali. Você pode digitar o IBFC, ali você vai achar várias provas dessa banca. Tem aplicativos, né, como o QConcurso, TecConcurso, que você pode selecionar também a banca, mas resolva bastante questões de provas anteriores dessa banca, é a primeira dica. A segunda dica, pratique redação, não esquecendo da parte gramatical, que é de grande importância para essa banca, tá ok? Mantenha-se atualizado,
tem algumas provas da IBFC que caem disciplinas como atualidades, então esteja sempre atualizado em relação às notícias nacionais e internacionais na área de economia, política, esportes, tá? E administre o seu tempo. Numa prova de concurso público, normalmente você tem de 2 minutos a 3 minutos por questão. Então, faça aí um simuladinho, você vai estudar português, por exemplo, né? Faz um simuladinho de 10 questões e anota o tempo, administre o seu tempo na hora que você vai fazer a prova. Se inscreva no nosso canal, aqui embaixo tem aqui o endereço, curta esse vídeo aqui no YouTube, assim você vai receber mais informações de outras bancas, além disso, informações de concursos públicos, e você pode também ter técnicas, né, de como estudar, de como administrar o seu tempo, produtividade. Então não deixe, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e até a próxima.